Que o Senhor nos abençoe com a sua graça e com a sua paz. Essa semana, enquanto apertava um parafuso e acertava a minha mão com o martelo, eu liguei a televisão e estava passando um filme chamado O Apóstolo. Eu não sabia do que se tratava, já tinha ouvido falar do filme, mas eu não sabia do que se tratava. Eu falei, vou assistir. Ou pelo menos eu vou ver alguns lampejos do filme. E o que me chamou a atenção no filme, ou no que eu assisti do filme, porque logo depois eu desliguei a TV, foi um momento em que o personagem do filme clama a Deus que se manifeste, enquanto ele está amarrado e sendo prestes a receber uma marca de uma cruz invertida nas costas. E ele clama e clama, Senhor Deus, se manifeste, e nada acontece. E então ele recebe aquela marca de ferro em brasa nas costas e diz que neste mundo Deus não age. Nós vemos neste caso alguém que esperava que Deus agisse. Por outro lado, nós encontramos na história da humanidade o homem sempre tentando rejeitar a autoridade de Deus. O homem tornando-se cada vez mais e mais rebelde, colocando em prática aquela expressão de Jó no capítulo 21, verso 15, que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Então a humanidade vai seguindo por dois caminhos. Alguns dizem que Deus não vê, não ouve, nada faz, não se importa. Dizem que Deus está morto. Outros, não ousando chegar a tanto, preferem substituir o Deus verdadeiro por uma coisa muito menor e controlável, trocando a verdade de Deus por qualquer outra coisa que ele mesmo possa criar. Sua ciência, suas invenções, suas teorias, suas tradições e até mesmo suas filosofias. Isso quando não endeusa a si mesmo. E alguns que chegam ao ápice da ousadia de usar a própria Escritura para usurpar a autoridade de Deus e esconderem seus pecados, sua falta de amor e sua submissão a Deus, como fizeram os fariseus e os escribas, a quem o Senhor Jesus chama de hipócritas. Lamentavelmente, a autoridade da Bíblia tem sido rejeitada. A fé foi considerada algo de pessoas ignorantes, até que um filósofo chamado Nietzsche diz, Deus está morto em pelo menos 4 das suas obras. O resultado disso foi uma vida pautada por uma filosofia existencialista, pela prática do princípio tolo do comamos e bebamos, porque logo morreremos. Essa ideia está muito presente na cultura popular. Essa ideia está presente nos filmes, nas músicas. Por exemplo, uma banda chamada Morbid Angel canta, morto. Seu Deus está morto, ingênuos. Seu Deus está morto. Uma outra banda chamada Nine Inch Nails proclama, o vosso Deus morreu. Ninguém se importa. Marilyn Manson defende essas ideias em uma música chamada Antichrist Superstar. Legião Urbana, na música Índios, canta, Deus foi morto por vocês. Engenheiros do Havaí entoam que não foi a morte de Deus que matou a poesia. No filme Jurassic Park, Jeff Goldblum afirma, Deus cria dinossauros, Deus mata dinossauros. Deus cria o homem mata Deus. No filme Fúria de Titãs, o personagem que representa Zeus fala para Perseu que os deuses sabem que um homem pode vencê-los. Se eu quisesse continuar a minha pesquisa, a lista seria quase infinita. Mas esse não é o nosso Deus. Esse Deus descrito por esses pensadores, esse Deus descrito por esses músicos e filósofos, não é o nosso Deus. Esse não é o Deus das Escrituras, esse não é o meu Deus, esse não é o seu Deus. A pergunta então é, quem é de fato o nosso Deus? Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3, versos 7 até o verso de número 14. Eis o que nos diz a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor,
Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos fale ao coração nesta noite. Queremos a Tua instrução, Senhor. Somos o Teu povo que quer a Tua direção. Os Teus filhos que querem ouvir a Tua voz, Pai. O Teu rebanho que quer ouvir a voz do pastor e segui-lo. Teus servos que querem as Tuas instruções, Senhor. Te pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. 4 séculos e meio depois da ida de José para o Egito, algum tempo depois levando toda a sua família e obtendo para o seu povo uma terra que era adequada para o pastoreio de animais como gado, mas que não servia muito bem para o estilo de vida dos egípcios, agora os hebreus se encontravam numa situação muito complicada, absolutamente desfavorável. E esta expressão pode ser, essa opressão, esse estado pode ser resumida numa frase: outro faraó que não conhecera José se levantou. Outro faraó que não tinha nenhuma obrigação, nenhum conhecimento do bem que José havia feito ao Egito. Na verdade, uma dinastia puramente egípcia havia ascendido ao trono, substituindo uma de linha cananeia que dominara o Egito durante um tempo. Era uma nova e dura realidade. Os hebreus haviam sido escravizados e agora estavam sendo submetidos à primeira de muitas das tentativas de extermínio que tiveram que enfrentar ao longo da história. 80 anos antes desta conversa de Deus com Moisés, outro faraó havia mandado que toda criança do sexo masculino fosse morta ao nascer. Provavelmente, se fosse hoje, com as modernas técnicas que nós temos, através da ultrassonografia, por exemplo, ele teria ordenado que os meninos fossem abortados, fossem retirados do ventre antes de nascer. O próprio Moisés foi um dos meninos que escaparam desta tentativa de extermínio. E agora, a angústia dos hebreus era grande. Eles tinham apenas uma identidade religiosa e familiar, mas estavam longe de serem considerados como uma nação. Não tinham terra, não tinham leis, mas eles tinham uma firme esperança na promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus os havia preservado no Egito. Deus usara aquela terra como uma incubadora para transformar pouco mais de 7 dezenas de pessoas em pelo menos 2 milhões de almas. Mas para que eles não achassem que aquele lugar era o seu lugar, a sua casa, o seu destino final, eles passaram a experimentar uma dureza de vida e passaram a experimentar também, a aspirar por uma pátria verdadeira, a terra que mana leite e mel, que nos traz uma preciosa lição hoje para o povo de Deus. A nossa pátria não é terrena. Aqui peregrinamos até chegar aos portões da nova Jerusalém celestial. E ao ler esse texto, eu gostaria de compartilhar com os amados 3 verdades que nos servem de alento na nossa caminhada. A primeira verdade está no verso de número 7,
que nos diz que o Deus onisciente não está alheio à realidade do seu povo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Um dos atributos de Deus abundantemente celebrados nas Escrituras é a sua onisciência. É aquele atributo no qual Deus vê todas as coisas, não apenas enquanto elas estão acontecendo, mas vê indistintamente o passado, o presente e o futuro, porque para Ele não há limitação de tempo que nós temos. Deus tudo vê. Nada escapa ao seu escrutínio. No que se refere ao seu povo, esse aspecto do seu caráter se reveste de outros tão maravilhosos como o seu amor e sua misericórdia. Deus não apenas vê e ouve. Isto é, Ele não apenas registra os dados, mas Ele conhece, isto é, Ele experimenta em seu coração aquilo que aflige o seu povo. Nesta passagem, Deus diz que vê o sofrimento a que o seu povo estava sendo submetido, e Deus se compadece deste povo. Deus não fica indiferente ao sofrimento dos seus amados, Deus não deixa de se importar com esse sofrimento, mesmo que às vezes para nós, com nossas limitações, com dor nos olhos, Ele pareça distante por alguns momentos. Ele pareça ausente, como por exemplo pareceu a Maria Madalena à beira do sepulcro, enquanto o Senhor falava com ela, e ela ainda assim não o reconhecia. O Deus onisciente ouve o clamor do seu povo. O Deus onisciente, como Pai, se conduz da sua voz chorosa e súplice por socorro. Uma voz que clama pelo cumprimento da promessa que outrora fora anunciada a Abraão, a Isaque e a Israel. E apesar de naqueles dias o Egito ser a maior potência do mundo mediterrâneo, o Senhor não considera impossível o propósito de tirar seu povo do Egito. E isso para o Egito iria significar a perda de pelo menos 1 milhão de adultos de mão de obra. Sim, queridos. Podemos aprender aqui que o Deus das Escrituras vê a aflição do seu povo, sabe dos inimigos que contra ele se levantam, conhece a opressão que sofrem, mas não se limita a isso. O texto nos diz também que o Deus que é onisciente, Ele também é o Deus onipotente. É o Deus que age para mudar a realidade do seu povo. O verso 8 começa dizendo: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. E lá no verso de número 12, Deus vai dizer para Moisés que o sinal de que ele de fato era Deus onipotente era o fato de que naquele mesmo monte, tempos depois, Moisés e o povo serviriam ao Senhor. A onisciência de Deus não é apenas um instrumento de diletantismo intelectual. Muitos de nós, às vezes, lemos apenas para saber sobre algo ou alguém. Mas esse é um conhecimento filosófico que não é um conhecimento encontrado em Deus. Deus não conhece apenas para se informar. Deus conhece para agir. Ele diz: conheço-lhe o sofrimento, e imediatamente, acrescenta que este conhecimento resulta em um mover, em uma ação em favor daqueles que sofriam nas mãos dos opressores egípcios. Em seu soberano conhecimento, Deus determinou que o período da incubação e o despertamento de anelo pela terra prometida ia dar finalmente lugar ao processo de cumprimento da promessa feita séculos antes. E então Deus age. Deus age chamando Moisés, aquele que fora salvo da morte, aquele que fora instruído em toda a sabedoria dos egípcios e treinado como pastor para conduzir um enorme rebanho humano pelo deserto. Deus mostra que agiria para vencer aquele que se intitulava um Deus sobre a terra, ou no mínimo, um filho de Deus, um filho do Deus Sol. Deus age para mostrar que só Ele é o Deus verdadeiro e que os deuses dos egípcios, ou aqueles citados no Salmo 96 que nós lemos há pouco, não eram nada
e nada poderiam fazer para impedir a sua ação. O Deus onipotente age para mudar a realidade de seu povo. Ele é o Deus que tudo vê, mas é o Deus também que tudo pode. Mas o texto nos ensina mais uma coisa, que o Deus que é onisciente e onipotente é também o Deus onipresente, que vai agir no meio do seu povo para cumprir o seu propósito. Moisés sabia como era o Egito. Moisés sabia como era o coração dos judeus e então pergunta: Senhor, e quando eu for a eles, que lhes direi? O Senhor diz: diga-lhe que o eu sou te mandou. E mais, diga-lhe que eu estarei com você. Eu estarei com vocês. Moisés conhecia o Egito, conhecia os egípcios. Moisés foi educado em seus palácios como membro da nobreza. Sabia como os egípcios tratavam seus escravos. Nós sabemos que foi por defender um judeu da opressão egípcia que ele teve que fugir para a terra de Midian. Moisés sabia que os filhos do Deus Sol jamais atenderiam qualquer pedido ou qualquer exigência de liberdade dos hebreus. Pior ainda, Moisés sabia que não dispunha de um exército, e mesmo que dispusesse, ele sabia que esse exército não seria suficiente para vencer a superpotência egípcia. E acertadamente Moisés admite a sua pequenez, admite a sua insignificância e a sua incapacidade de derrotar o rei e o reino dos egípcios. É óbvio que o Senhor onisciente sabia disso. O Senhor conhecia o poder dos exércitos de Faraó. O Senhor conhecia as dificuldades que um libertador comum enfrentaria. O Senhor conhecia as fraquezas de Moisés desde antes do seu nascimento. Mas o Senhor, onisciente e onipotente, também diz que Ele é o Deus onipresente e oferece a Moisés a maior garantia de vitória que Moisés poderia desejar. Não eram carros, nem cavaleiros, nenhum exército seria posto à sua disposição, nenhuma aliança militar seria feita. Mas ele teria o maior poder possível à sua disposição, a presença do próprio Deus. A capacitação dada pelo Senhor dos Exércitos e o poder sobrenatural para aquele a quem nada é impossível. Deus diz simplesmente: eu serei contigo. Diante do enorme desafio proposto, Deus promete a Moisés: eu serei contigo. O que mais um crente pode desejar nas suas lutas? O que mais nós podemos desejar nos nossos embates, além da presença do Senhor Deus conosco? Moisés havia aprendido que a presença de Deus é o maior poder disponível, a melhor de todas as companhias. O Senhor dos Exércitos é mais poderoso do que qualquer exército que o homem possa regimentar. Mais tarde, em um momento de crise, tendo aprendido isso, é a vez de Moisés dizer a Deus que não iria a lugar algum sem a sua presença abençoadora, porque era a presença de Deus que garantia que ele obteria a vitória que desejava. Analisando esta porção da palavra de Deus, queridos, nós podemos aprender que, em primeiro lugar, diferente do que os filósofos dizem, que concebem Deus apenas como uma ideia que pode ser abandonada, embora a sociedade materialista, antissobrenaturalista e relativista viva hoje como se Deus não existisse, a certeza que nós temos é que o nosso Deus onisciente não mudou. Ainda está atento a esta realidade. Ainda observa o que fazem os filhos dos homens para lhes retribuir segundo as suas ações. Nosso Deus é o Deus onisciente que vê as aflições do seu povo. Em segundo lugar, nós também aprendemos que o nosso Deus ainda interfere na história humana para executar o seu propósito eterno, porque Ele é o Deus onipotente. E por isso Ele já nos deu um libertador muito mais eficaz do que Moisés. Ele nos deu o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Moisés conduziu o povo do Egito para Canaã, e Cristo nos conduz do império das trevas para os lugares celestiais.
Em terceiro lugar, queridos, aprendemos que assim como Deus oferece a garantia da sua presença a Moisés, o nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo, Ele garante que jamais vai nos abandonar e diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Às vezes, olhando para a realidade que nos cerca, podemos desanimar e achar que não há nada mais a ser feito. Às vezes pode parecer que o mundo está tão perturbado, tão afundado no pecado, tão entregue à iniquidade, que somos tentados a pensar que não tem mais jeito. Mas não devemos deixar que os nossos pés resvalem. Não devemos deixar que os nossos joelhos descaiam. Pelo contrário, como crentes que somos, precisamos continuar crendo firmemente, confiando naquele que fez a promessa de estar conosco todos os dias, porque Ele é fiel. Se a sua situação às vezes parecer irreversível, lembre-se que o Senhor conhece a sua realidade, que o Senhor vê o seu choro, que o Senhor ouve o seu clamor. Confie e aguarde. Aguarde com a certeza da fé, com a certeza de que você tem um libertador infalível, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Confie. Nem mesmo Faraó era invencível. Nem mesmo o mar era o limite. Nem mesmo o deserto era o fim. Confie. Confiemos no Deus dos impossíveis. Ele nos conhece. Ele está ao nosso lado porque Ele assim prometeu. E Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas, porque Ele é o Deus fiel. Confie, confiemos, oremos ao Senhor. Pai querido, nós bendizemos ao Senhor mais uma vez. Entendemos pela Tua palavra que Tu és, Senhor, o Deus onisciente, o Deus que conhece as profundezas do nosso ser, que conhece as nossas angústias e dores, as nossas preocupações com a igreja, com a família, com a sociedade que nos cerca. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece tudo o que está acontecendo. Às vezes ficamos ansiosos porque não conseguimos ver o Seu agir, ficamos ansiosos porque não sabemos como será o amanhã, mas o Senhor sabe. Ajuda-nos a confiar, Senhor. Senhor, nós aprendemos que Tu és o Deus onipotente. Mesmo a mais difícil das situações, ela não é difícil demais para o Senhor, porque esta é a sua especialidade, tornar o impossível possível. Precisamos aprender a confiar, Senhor, ajuda-nos. Mas para isso, Senhor, nós precisamos manter os olhos firmes no autor e consumador da fé, sabendo que o Senhor está presente, que o Senhor nos toma pela mão e nos guia. Ajuda-nos, Senhor, a não perder de vista estas verdades, para que através da nossa vida, o Seu nome, a Sua glória seja conhecida, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos do Senhor na nossa fraqueza. Somos como aqueles hebreus no Egito, clamando: ajuda-nos, socorre-nos, Senhor. E o Senhor diz que ouve, e que atende, e que se faz presente. E nós te louvamos por isso, Senhor. Amém.